Então, bom dia para você que está vivendo assim esse momento tão especial que é o nosso Tríduo Pascal. E hoje é o dia do grande silêncio, Sábado Santo, dia onde toda a igreja vai fazer memória à pessoa também da Virgem Maria, a soledade, o silêncio da Virgem Maria. Essa solenidade de hoje nos faz estarmos juntinhos da mãe. E a mãe é a Virgem Maria. Olha só que eu coloquei o ícone aqui atrás de mim de Nossa Senhora. É um ícone belíssimo. Nossa Senhora que aos pés da cruz silenciou, porque ela sabia que o seu filho iria ressuscitar. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar o Espírito Santo para que ele possa nos conduzir cada vez mais à unidade da igreja, à unidade com a igreja, à obediência aos nossos superiores. Eu não sei se você também é de comunidade, mas se você é um leigo, nós também devemos obedecer na igreja a pessoa do nosso bispo. Na nossa cidade, o nosso bispo é Dom Guido Zendron, um homem muito cheio do Espírito Santo, que vai cada vez mais nos animando, nos impulsionando. E na homilia de ontem, assim, uma pequena fala dele, né, na Paixão, na sexta-feira da Paixão, ele dizia de que adianta nós beijarmos a cruz, não foram com essas palavras, mas mais ou menos assim, se depois deixamos para lá o pobre. Então é preciso unir-se a Deus em Jesus, e depois também beijarmos os pés dos irmãos. Não beijar os pés numa palavra propriamente dita, mas amar, cuidar, zelar, proteger. Eu, como conselheira tutelar, aqui mesmo na cidade de Paulo Afonso, sei que é uma missão, zelar pela proteção às crianças e adolescentes. É fácil? Não é fácil. Quem é que ajuda? O próprio Espírito. É Ele que nos faz cuidar, zelar, proteger. Se fosse por Deise mesmo, eu não iria. Iria dizer que era muito difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a confiança que eu tenho na Virgem Maria, na proteção dos anjos, nós vamos em frente. Amém? Vamos rezar a oração do Divino Espírito Santo, clamando força, para que nessa meditação de hoje, que é muito linda, mais tarde vai ter a solene início da vigília da celebração da luz, você vai participar na igreja da sua cidade, onde vai ter aquela bênção do fogo. E nós vamos adentrar na grande solenidade da vigília pascal, a maior festa da nossa igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Rezemos também uma Ave Maria, por todos aqueles que não conhecem Jesus, por todos aqueles que estão aí, nem sequer sabem o que vamos comemorar hoje. A grande vigília, a vigília do fogo novo, desse fogo que vem trazer para nós o
nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Amém. Então, nesse retiro de Semana Santa, o tema de hoje, perseverar na esperança. Por isso que nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, porque ela, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, esperou que o seu filho ressuscitasse. Marcos 16, capítulo 16, versículo de 1 a 7. De acordo com a tradição católica, o sábado é dedicado a Maria Santíssima, porque no primeiro sábado santo ela esteve sem Jesus vivo, e por isso esse foi o dia de sua fé absoluta e perfeita, dia no qual a fé permaneceu apenas na Virgem Maria, de tal maneira que somente ela naquele dia foi a única igreja de fato. Maria foi naquele sábado a chama ardente, a lâmpada inextinguível, que iluminou com sua fé a terrível noite da paixão. Você pode conferir em Provérbios 31, capítulo 31, versículo 18. Enquanto tudo ao seu redor vacilava com medo, ela ficou como coluna imóvel. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe. João, capítulo 19, versículo de 25. Nesse dia de trevas profundas e do abandono mais cruel, também foi o dia em que sua fé brilhou de maneira mais sublime. Foi durante a paixão de Jesus que Maria conquistou a coroa e mereceu estar associada à sua redenção. E apesar do sofrimento atroz que enfrentou, guardou o recolhimento mais perfeito, o silêncio mais inefável. O primeiro sábado santo foi o dia mais amargo para Nossa Senhora, na qual ela participou no mais alto grau do mesmo abandono e da mesma aflição misteriosa do Filho no Calvário. Nunca como nesse dia, Maria fez próprias as palavras de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, versículo 34. Assim sendo, pode-se afirmar que as palavras de São Paulo, o justo vive pela fé, Romanos 1, 17, se aplicam de maneira excelente a Nossa Senhora, pois é a mais perfeita das almas depois de Jesus Cristo. Bem-aventurada aquela que acreditou que se cumpriria o que lhe foi dito da parte do Senhor. De fato, nunca existiu, nem haverá fé mais profunda do que a dela. Bem-aventurada aquela que acreditou que se cumpriria o que lhe foi dito da parte do Senhor. Como no momento da anunciação, também no dia da paixão, seu ato de fé foi perfeito, visto que não deixou de acreditar que seu filho fosse verdadeiramente o Filho de Deus, o próprio Deus, vitorioso sobre o diabo, Senhor, vitorioso sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a carne. Entretanto, este sublime ato de fé não terminou na Sexta-feira Santa. Entretanto, mas se estendeu e se intensificou durante todo o sábado, o dia em que a fé de Maria, com a sua dor, atingiu seu auge. Unido a Nossa Senhora, neste dia, neste sábado de silêncio, peçamos que renove a nossa esperança na vontade de Deus. Peçamos, irmãos, hoje, que o Senhor renove em nós a esperança, pelas lágrimas da Virgem Maria, da Virgem das Dores. Renove em nós a esperança da vontade de Deus. Essa esperança, meu irmão, que nós precisamos. Meditar e guardar tudo em seu coração. Foi o aprendizado de Maria. Vamos pedir ao Espírito Santo
que renove o amor pela palavra de Deus e que aprendamos a guardar, meditar tudo no coração. Peçamos essa graça ao Divino Espírito Santo de Deus. Maria, Mãe da Esperança, Mãe que soube esperar. Uma tradição muito antiga que atravessou os séculos e ficou plasmada em muitas obras de arte afirma que a primeira aparição de Cristo ressuscitado foi a sua Mãe Santíssima. É natural que Jesus ficava feliz trazendo alegria aos que amava. Tivesse levado a primeira alegria da ressurreição à sua mãe. Não era ela quem mais a merecia? Ela que tinha acreditado firmemente, desde o momento da encarnação, que aquele seu filho, Filho do Altíssimo, era como o anjo Gabriel lhe havia anunciado, o Messias, descendente de Davi, que reinaria eternamente, e o seu reino não teria fim. Maria uniu-se ao Redentor em todos os momentos da sua vida, especialmente na paixão, oferecendo sua imensa dor, juntamente com o sacrifício do Filho. Ali ouviu dos lábios de Jesus, agonizante, a sua nomeação como mãe dos discípulos, mãe de todos os homens. Mulher, eis aí o teu filho. João capítulo 19, 26. Por isso, certamente merecia receber as primícias da alegria da ressurreição. É muito bonito pensar que naqueles momentos de escuridão, quase total, que envolveu os discípulos após a morte de Jesus, a única luz de esperança que não se apagou foi o coração de Maria. Esse coração maternal, que acabava de ser atravessado por uma espada de dor, como profetiza Simeão, foi, ao mesmo tempo, a única lâmpada que ardia com a luz da Santa Esperança. Ela foi a única que no silêncio do Sábado Santo esperou na ressurreição do terceiro dia. A mãe que nos ensina a confiar. Certamente ao longo de toda a sua vida ela viveu e encarnou a esperança como ninguém. Acreditou no anúncio do anjo Gabriel. Entregou-se sem duvidar ao que Deus lhe pediu. Eis a escrava do Senhor. E desse solo fecundo da fé, brotou-lhe a esperança como uma planta viçosa, como uma fonte de água viva. Conta São Lucas que quando Maria, pouco depois da anunciação, foi visitar sua prima Isabel, esta louvou Nossa Senhora em alta voz. Feliz a que acreditou, porque se cumprirão todas as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria acreditou, esperou, viu realizados nela todos os sonhos de Deus. Por isso a igreja a chama Mãe da Santa Esperança. E por isso nós a invocamos como Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa. Não são apenas belas palavras, estão cheias de conteúdo, pois descreve a missão que Jesus lhe confiou em favor de todos nós, irmãos de Cristo. Quando Jesus nos deu Maria como mãe na agonia da cruz, garantiu-nos a esperança. É verdade que a nossa esperança deve estar toda ela colocada em Deus. Só Deus é o motivo, a fonte radical da esperança, que sem a graça não pode existir. Mas Ele deu-nos uma mãe, a sua mãe, para que cumprisse a ternura do seu coração, para que com a ternura do seu coração nos ensinasse a confiar, para que nos amparasse, nos guiasse na vida e como mãe leva a criança pela mão, nos conduzisse ao encontro de Cristo e finalmente nos introduzisse ao céu. Uma das orações mais antigas dirigidas a Nossa Senhora, que ainda hoje muitos católicos sabem de cor, diz: a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos.
mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa, bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Desde os primeiros séculos, a esperança do cristão se refugiava nela. Na verdade, o Espírito Santo, inspirador da Sagrada Escritura, deixou-nos motivo mais do que suficiente para que aprendêssemos a confiar na esperança nossa. Bastaria lembrar a cena das bodas de Caná, onde a petição de Maria, suave e discreta, sussurrava ao ouvido, obter-se de Jesus o seu primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Naquela festa de bodas começou a faltar o vinho. Maria teve pena dos noivos. Aquilo podia estragar a alegria do banquete. Então disse a Jesus: não tem vinho. A resposta do filho parece embalde de alga fria. Mulher, isto nos compete a nós. A minha hora ainda não chegou. Mas Maria não deixou ele confiar e com toda a paz disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Não precisou fazer mais nada. Logo Jesus mandou aos servidores encher de água as grandes talhas que lá se encontravam e depois indicou que fosse servida aos convidados. Foi o melhor vinho da festa. Maria adiantou assim: Deus tem os seus planos. Vai colocando isso no teu coração, irmão, minha irmã. Deus tem os seus planos. A hora do milagre de Jesus. Graças a esse primeiro milagre, obtido pela intercessão da Virgem, o Evangelho diz que Cristo manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Tudo pela solicitude de Maria, pela ternura do seu coração. Se Jesus fez isso a pedido de Maria, vai dizendo aqui o autor, o que não fará por nós? É como se ele próprio nos estivesse dizendo: vocês veem, confiem na mãe. Confiem que eu a ouvirei sempre. Ela conseguirá de mim o que quiser. A mãe da misericórdia. É por isso que os santos e os bons teólogos dizem que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Que maneira hiperbólica, mas realista, de referir-se ao poder de súplica de Maria diante de Jesus. São Bernardo, o trovador da Virgem, gostava de compará-la ao arqueduto que recebe a água da fonte, a água da graça, da fonte que é Deus, e a faz chegar a nós, da mesma maneira que um arqueduto recolhia então a água das fontes de montes e vales elevados e a conduzia até os povoados, e dizia, recebendo a plenitude da graça, da própria fonte do coração do Pai, nos-la torna acessível. Com o mais íntimo, pois, de nossa alma, com todos os afetos do nosso coração, com todos os sentimentos, deixa eu fechar aqui, com todos os sentimentos e desejos da nossa vontade, veneremos Maria, porque esta é a vontade daquele Senhor que quis que tudo recebêssemos por Maria. Que ânimo isso nos dá! Não é verdade que às vezes custa-nos quase acreditar na misericórdia divina, especialmente depois de termos abusado muito dela, com tantos arrependimentos insinceros, de tantas reincidências meio cínicas? E, no entanto, nem no pior dos casos, devemos desesperar da misericórdia de Deus, ainda que nos vejamos afundados, como o filho pródigo, na mais suja lama do pecado. Nesta triste situação, ninguém como Maria para ajudar-nos. Ela é mãe. Não tenhamos medo, por mais imundo, machucado que estejamos, ela não deixará de facilitar um bom banho. Ela não deixará de facilitar um bom banho às suas crianças. Ela nos moverá ao arrependimento sincero. Ela nos levará, se preciso for, pela orelha, até a confissão. Nos carregará, finalmente, no colo,
limpos e felizes. Se eu fosse leproso, escrevia São José Maria, minha mãe me abraçaria. É verdade, irmãos. E aqui eu me emociono porque quando a gente está muito sujo, a nossa mãe lava a gente, lava os pés, lava a cabeça, lava todo o nosso ser. E a gente vai sem medo para que ela nos lave. Deixa que hoje, ao escutar toda essa formação desse sábado santo, você também diga como São José Maria, se eu fosse leproso, minha mãe me abraçaria. Sem medo, nem repugnância alguma, beijar-me-ia as chagas. Pois bem, e a Virgem Santíssima, ao sentir que temos lepra, que estamos chagados, temos de gritar, mãe, mãe, e a proteção de nossa mãe é como um beijo nas feridas que nos obtém a cura. A poderosa intercessora. A confiança em Nossa Senhora sempre foi tão grande entre os bons cristãos que alguns até exageraram, mas exageraram de uma maneira bonita, assim como se amplia um detalhe de uma flor belíssima, muito além do seu tamanho normal para poder apreciá-la melhor. Não há mentira nisso. Um exemplo entre mil são os versos do poeta da Esperança, o já citado Charles Péguy, que põe na boca de Deus Pai as seguintes palavras: eu não vi no mundo, diz Deus, nada mais belo que uma criança que adormece fazendo a sua oração. O poeta estende-se em versos tocantes, falando da maravilha que é uma criança que dorme rezando. E aí nenhuma das coisas que diz é exagero. Nada é tão belo, continua Deus a dizer. Este é mesmo um ponto em que a Virgem Santa está de acordo comigo, lá em cima, no céu. Posso dizer até que este é o único ponto em que estamos plenamente de acordo, pois geralmente os nossos pareceres são contrários. Porque ela está do lado da misericórdia. E eu, bem é preciso que eu esteja do lado da justiça. São versos que fazem sorrir, comovem um pouquinho, mas são verdadeiros pelo sentimento de confiança em Maria, que transmite junto dela só um cego espiritual, um tolo, um demônio, pode perder a esperança. Foi assim que o entenderam os cristãos desde o começo. Não podemos esquecer o que nos mostra a Sagrada Escritura nos Atos dos Apóstolos, logo depois da ascensão do Senhor. Jesus tinha se despedido, indicando aos seus que permanecessem em Jerusalém, até que sejais revestidos da força do alto, ou seja, até a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Pois bem, no livro dos Atos disse que todos os apóstolos, os discípulos, as santas mulheres, obedeceram e se reuniram durante 10 dias no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus, lá junto dela, como uma família, apinhada junto da mãe, perseveravam unanimemente na oração. Junto de Nossa Senhora, tornava-se fácil cumprir o que Jesus tinha ordenado. Sempre assim. A única coisa que ela nos pede é que pedis aos serventes de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. E ela mesma ficará solista, junto de nós, para nos ajudar a cumprir. Por isso, uma vida espiritual impregnada de devoção a Nossa Senhora é uma vida espiritual sadia, voltada inteiramente para o cumprimento da vontade de Deus. Antes sozinho não podias, dizia São José Maria. Agora recorrestes à Senhora e com ela fica fácil. Antes sozinho e com ela começava a andar.
a profundidade e a fecundidade dos sofrimentos de Maria, corredentora. O caráter de satisfação ou de expiação do sofrimento da Santíssima Virgem provém de que, como nosso Senhor, e com ele ela sofreu, pelo pecado ou pela ofensa feita a Deus. Ora, ela sofreu na medida de seu amor por Deus ofendido, de seu amor por seu Filho crucificado por nossas faltas, e de seu amor por nossas almas, que o pecado destrói e faz morrer. Esta medida foi, pois, a plenitude da graça e de caridade, que, desde o instante de sua concepção imaculada, ultrapassa a graça final de todos os santos reunidos, e desde então não tinha cessado de crescer. Já pelos atos mais fáceis, Maria merecia mais que os mártires nos seus tormentos, porque colocava mais amor, qual não foi, portanto, o preço de seu sofrimento, aos pés da cruz, dado o conhecimento que recebeu do mistério da redenção. Na luz sobrenatural que iluminava sua inteligência, Maria via que todas as almas são chamadas a cantar a glória de Deus, de modo incomparavelmente superior às estrelas do céu. Cada alma deveria ser como um raio da divindade, raio espiritual, cheio de conhecimento e de amor, porque nossa inteligência foi feita para conhecer a Deus e nosso coração para amá-lo. Ora, enquanto os astros seguem regularmente seu caminho fixado pela providência e narram a glória do Criador, milhares de almas, cada uma do valor de um mundo, se afastam de Deus. No lugar dessa irradiação divina, dessa glória exterior do Altíssimo, ou do seu reino, encontram-se inumeráveis corações, as 3 chagas, chamadas por São João de a concupiscência da carne, como se não houvesse outro amor desejável, senão o amor carnal, concupiscência dos olhos, como se não houvesse outra glória, senão aquela da fortuna e das honras, o orgulho da vida, como se Deus não existisse, como se não fosse nosso Criador e Mestre, sem nosso fim, como se não tivéssemos outro fim além de nós mesmos. Este mal, Maria via nas almas de modo como nós vemos chagas purulentas em um corpo enfermo. Ora, a plenitude de graça que não tinha cessado de crescer nela, tinha consideravelmente aumentado em Maria a sua capacidade de sofrer. O maior dos males, que é o pecado, porque sofre-se muito mais quanto mais se ama a Deus. Que o pecado ofende, e quanto mais se ama as almas que o pecado mortal aparta de seu fim e torna dignas uma morte eterna. Sobretudo, Maria via sem ilusão possível preparar-se e consumar-se o maior dos crimes, o deicídio. Ela via o paroxismo do ódio contra aquele que é a própria luz, o autor da salvação. Para entrar um pouco neste sofrimento que foi o de Maria, é necessário pensar em seu amor maternal, sobrenatural, teologal, por seu Filho único, não somente amado, mas legitimamente adorado, que clamava muito mais que sua própria vida, porque era seu Deus. Ela o tinha miraculosamente concebido. Ela o amava com um coração de virgem. O mais puro amor, o mais terno amor, o mais rico amor de caridade que jamais houve. Com isso, ela nada ignorava das causas da crucifixão, nada das causas humanas, a fúria dos judeus, o povo eleito, seu povo. Nada das causas superiores, a redenção das almas pecadoras. Pôde-se dizer, entrever, portanto, de longe, a profundidade e a extensão dos sofrimentos de Maria, corredentora.
Se Abraão heroicamente sofreu preparando-se para imolar seu filho, isso não durou senão por algumas horas, e um anjo desceu do céu para impedir a imolação de Isaque. Ao contrário, depois do momento em que o velho Simeão predisse a Maria a paixão de seu filho, já claramente anunciada por Isaías e sua própria paixão, ela não cessou de oferecer aquele que devia ser sacerdote e vítima e de oferecer-se com ele. Esta oblação dolorosa durou não somente algumas horas, mas anos, e se um anjo desceu do céu para impedir a imolação de Isaque, nenhum desceu para impedir a de Jesus. Nenhum anjo impediu. Rousseau, em seu sermão sobre a compaixão da Santíssima Virgem, diz: é a vontade do Pai Eterno que Maria fosse não somente imolada, como esta vítima inocente cravada à cruz do Salvador, pelos mesmos cravos que lhe pertencem, mas também que fosse associada a todo o mistério que se cumpre por sua morte. Três coisas concorrem juntas no sacrifício de nosso Salvador e fazem sua perfeição. Há primeiramente os sofrimentos pelos quais sua humanidade é toda triturada, humildemente à vontade de seu Pai, oferecendo-se a Ele. Há um terceiro lugar, a fecundidade, pela qual Ele nos gera para a graça e nos dá a vida ao morrer. Ele sofre como vítima, que deve ser destruída e golpeada. Ele se submete como sacerdote, que deve se sacrificar voluntariamente. Voluntária sacrificabo tibi. Enfim, ele nos gera, pois seu sofrimento, como um pai de um novo povo, que ele dá à luz por suas feridas. E eis aqui as três grandes coisas que o Filho de Deus alcançou na cruz. Maria fica junto à cruz. Com que olhos ela olha seu filho, todo ensanguentado, todo coberto de chaga, sem mais aparência de homem. Esta visão lhe dá morte. Se ela se aproxima desse altar, é porque ela quer ser imolada. E é lá, com efeito, que ela sente o golpe da espada afiada, que, segundo a profecia do bom Simeão, deveria abrir seu coração maternal com tão cruéis feridas. Mas esta dor a abateu e a fez cair por terra, e desfalecer, ao contrário. Stabate giunta cruce. Estava de pé aos pés da cruz. Não, a espada que transpassou seu coração não pôde diminuir suas forças. A constância e a aflição vão em igualdade. E ela testemunha por sua firmeza que não está menos submissa que angustiada. Que fica, portanto, cristãos, irmãos, senão que seu filho bem-amado, que a vê sentir seu sofrimento, imitar sua resignação, comunica-lhe também sua fecundidade? É também com este pensamento que lhe dá São João por seu filho. Mulher et filho tuos. Mulher, ele disse, eis o teu filho. Ó mulher que sofres comigo, sê também fecunda comigo. Sê a mãe de meus filhos, que eu te dou a todos, sem reserva, na pessoa deste único discípulo. Vamos repetir? Ó mulher que sofres comigo, sê também fecunda comigo. Sê a mãe de meus filhos, que eu te dou a todos sem reserva, na pessoa deste único discípulo. Eu lhes dei a luz por minhas dores, e como experimentas a amargura, também terás a eficácia, e tua aflição te tornará fecunda. Neste mesmo sermão, Bossuet desenvolve esses três grandes pensamentos, mostrando que o amor de Maria por seu filho crucificado era suficiente para seu martírio. Não foi preciso. Continuando, já estamos quase terminando essa linda mensagem para hoje.
mas que uma mesma cruz para seu Filho bem-amado, e para ela é cravada por seu amor a Ele, que a faz sentir todos os seus sofrimentos físicos e morais, mas que os estigmatizados o sentiram. Sem um socorro excepcional, ela teria morrido verdadeiramente. Uma grande dor é como um mar em fúria, as pessoas ficam loucas pela dor. Mas Jesus acalmou as águas, e assim como Ele guarda a paz na cruz, no meio da tempestade, concede à sua mãe também guardá-la. Enfim, Maria, que deu à luz o seu filho, livre das dores, deu à luz os cristãos em meio aos maiores sofrimentos. A que preço elas adquiriu, continua a possuir. Foi necessário que Ele custasse o seu Filho único. Ela não pode ser mãe dos cristãos se não dá seu bem-amado à morte. Ó fecundidade dolorosa, foi a vontade do Pai Eterno fazer nascer filhos adotivos pela morte do Filho verdadeiro. Ele dá seu próprio Filho à morte para fazer nascer os adotivos. Quem desejaria uma adoção a este preço, entregar um filho por estrangeiros? É, no entanto, o que fez o Pai Eterno. E Jesus quem nos diz: Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho único. Do mesmo modo, Maria é a Eva da nova aliança, é a mãe comum de todos os fiéis, mas é necessário que Ele custe a morte no seu primogênito. É necessário que ela se una ao Pai Eterno e que se entregue seu Filho em comum. Por um acordo era comum ao suplício. É por isso que a providência a chamou aos pés da cruz. Ela veio imolar seu Filho verdadeiro, a fim de que os homens vivam. Ela se torna mãe dos cristãos às custas de uma aflição sem medida. O cristão deve lembrar-se sempre disso e encontrará motivo de um verdadeiro arrependimento de suas faltas. A regeneração de nossas almas custou a nosso Senhor e a sua Santa Mãe muito mais que nós poderíamos pensar. Deve-se dizer, para concluir, que Maria, corredentora, nos deu a luz aos pés da cruz, pelo maior ato de fé, de esperança e de amor, que ela não podia fazer em tal momento. Vamos finalizando. Os santos que foram os mais associados ao sofrimento do Salvador não penetraram tanto quanto Maria nas últimas profundezas da paixão. Santa Catarina de Rique teve todas as sextas-feiras, durante 12 anos, um êxtase de dor que durava 28 horas, e durante o qual ela revivia todos os sofrimentos da via sacra. Ora, os sofrimentos de Santa Catarina e de outros estigmatizados não se aproximam daquele de Maria. Todos os tormentos do coração de Jesus ressoaram no coração de Maria, que teria morrido de semelhante tortura se não tivesse sido sustentada sobrenaturalmente por um socorro excepcional. Ela assim se tornou consoladora dos aflitos, porque ela sofreu mais que eles, a padroeira da boa morte, e certamente nem podemos supor como seus sofrimentos depois de 20 séculos foram fecundos. Ó Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Ó Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender
que o Calvário me ensinará a viver. Peçamos à Virgem Maria, irmãos, a graça de sofrer, a graça de poder ir nas dores, nos lutos, nos sofrimentos, nas provações desta vida, olharmos para a Virgem Maria, pedir o seu socorro, a mãe do perpétuo socorro, a desolada, a soledade, a Virgem das Dores. Vamos fazer esse momento de silêncio por todos aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais. Ontem eu vi uma foto que me chamou muita atenção de um menininho com câncer, né? E o Padre Fábio, ele está carregando a relíquia do Carla Acutis aos hospitais onde existem crianças que sofrem com câncer. E ele foi à casa de um garoto, está na postagem, né? E ele colocou a relíquia para que ele pudesse segurar, né, aquela relíquia. E o garoto ficou um momento muito emotivo segurando a relíquia. Carla Acutis sofreu muito. A doença dele era de dores terríveis na sua cabeça. Mas ele sabia que o que esperava ele era o céu. Que lá não existirá mais dores nem sofrimentos. E no dia 27 de abril haverá a canonização do Carla Acutis, deste menino de 15 anos. Que ao perguntarem a ele qual era a mulher da sua vida, ele disse: a Virgem Maria. Não existe outra mulher na minha vida. E aquela frase me chamou tanta atenção quando eu li a história do Carlos. E eu fiquei assim, abobalhada, admirando um garoto. Então hoje eu quero convidar você a se unir à Virgem Maria. É a mãe das dores. Peça para ela te carregar no colo, já que você não consegue mais andar. Peça para ela te carregar no colo. No mundo de hoje, há tantas dores. Hoje eu amanheci pensando naquelas mães dos meninos que morreram aqui em Paulo Afonso. Que dor. Ver um filho ali atingido por balas de revólver. Pedindo, clamando à Virgem das Dores por elas, as mães, que lhes dê esperança de dias melhores, para poder cuidar dos seus outros filhos, para continuar a vida, porque em nossa vida, a nossa vida não é só feita de alegria, 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 mas sim, alegria, alegria, dores, 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 dores. Mas a mãe está conosco. O Senhor, no alto da cruz, disse para São João: eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. E ali Maria nos levou para a sua casa. Nós não somos órfãos, nós temos uma mãe, a Virgem das Dores. Que ela nos ensine a sofrer, a nos perder em Deus. Que tua mãe, eu coloquei essa imagem de um ícone, a Virgem das Dores. Que ela nos ensine a sofrer, a esperar,
a deixarmos de ser tão desconfiados de que Deus vai agir. É o tempo do Senhor. É o tempo onde Ele vai abrir os túmulos. Vai atrás daqueles que estavam perdidos. Somente o Senhor pode descer à mansão dos mortos. E hoje Ele desce, pega Adão pelo pulso e o traz à vida. E o diz: levanta dentre os mortos e Cristo te levantará. Vê a luz que há, deixa de dormir, levanta, acorda. Eis a tua mãe. Jesus nos deu Maria. Maria é nossa mãe. Vai me repetindo assim comigo: Maria é minha mãe. Cristo me deu para que ela possa me levar a conhecê-lo cada vez mais, para que eu possa, nas minhas rigidez, aprender com ela a ser terna, porque ela é a mãe também da ternura. Para que eu possa aprender com ela, diante das minhas impaciências, a ser paciente, para que eu possa aprender a amar. Intercede, ó Mãe, por cada um dos teus filhos que são rebeldes, que andam no caminho da drogadição. Intercede, ó Mãe querida, Mãe amada, nossa terna Mãe. A vossa proteção nós recorremos, ó Virgem Maria. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem bendita, Senhora nossa, acolhei cada nossa petição. Nós recorremos a vós. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve. A te clamamos, exulis Filii Eve, a te suspiramos, gementes in flentes, ina lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos, misericordies tuos, a nos converti. Et Iesum, benedictus fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. Ó clemente, ó pia, ó dulce Virgo Maria. Virgem da Esperança, rogai por nós. Santo Sábado, Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja. Até a noite, na Santa Missa, na Vigília Pascal.